Então vamos lá, alguém teve a curiosidade de dar uma lida? Todo mundo está com o catecismo? Sim? Vacilou, não deu tempo. Eu vou chegar um pouquinho atrasado. Eu sou do site do Vaticano, é o mesmo? Isso, tem no. Não sei se ele está no grupo, mas é o mesmo. Eu não sei se é a mesma tradução, mas eu acredito que sim. Então vamos lá, eu queria começar já no primeiro capítulo, mas o catecismo começa com uma imagem. Vamos ver o que está lá primeiro? Depois das cartas do Papa, na página 29, fala a primeira parte, a profissão de fé. Essa parte das cartas do Papa é aquilo que a gente fez na introdução. Eu peguei por algumas coisas daqui também, do catecismo romano. Né? Esse primeiro capítulo, ele não tem no catecismo romano, então eu não trouxe ele para a gente ler alguma coisa. Hoje é só amarelo. Todo mundo achou a imagem? Sim. Vamos interpretar essa imagem aí? O que é isso aí? O que vocês estão vendo aí? Quem mais? A imagem está numa parede que está descascada. Esse marronzão aí é um descascado na parede. Não tem nada. Essa imagem aí. Oi? É um fragmento de um afresco encontrado nas catacumbas de Priscila, na Roma, no início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Esse não era um quadro, era uma pintura que estava na parede das catacumbas. Lá nos primeiros séculos da igreja, quando a igreja era perseguida pelo Império Romano, para rezar eles iam rezar escondido. Vocês já ouviram falar disso? Eles rezavam nas catacumbas, né? Onde enterravam um povo morto, eles iam lá rezar, porque ninguém ia procurar. E lá eles faziam as pinturas, né, nas paredes, que representavam a nossa fé. E o que é essa imagem? Essa imagem, entre as mais antigas da arte cristã, apresenta o que é central na fé cristã, o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda se vê a figura de um homem que aponta para uma estrela. A Virgem Maria é essa mais baixinha que está com o menino Jesus no colo, e tem um homem apontando o dedo ali, não tem? A esquerda aponta para a estrela, situada acima da Virgem. Tem uma estrelinha lá em cima da Virgem Maria. Está vendo? E Titinha aí, ó. Da Virgem com o menino. Um profeta, provavelmente, né? Então provavelmente esse homem é um profeta. Balaão, a anunciar um astro procedente de Jacó, se torna chefe. É longa a espera da antiga aliança e o apelo da humanidade decaída a um Salvador Redentor. Esse anúncio vê-se realizado com o nascimento de Jesus, Filho de Deus feito homem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Maria traz ao mundo e dá aos homens. Assim, ela é a figura mais pura da igreja. Então, só uma apresentaçãozinha aí da primeira pintura da Virgem Maria. Agora, o conteúdo propriamente dito. Então, como foi apresentado no primeiro encontro, a gente vai começar estudando o nosso credo, né? Eu creio. Né? Vamos seguir aí no número 26. Página 30, número 26. Tem os números aí, tá vendo? Do lado, na página esquerda, os números do lado esquerdo. Na página direita tem os números do lado direito, não tem? Esses números são os parágrafos. Então, começando no parágrafo 26,
depois 27. E depois tem os números menorzinhos aí, ó. Esses números menorzinhos, se eu não estou enganado, são outras referências que tem desse assunto aqui, dentro do próprio catecismo. Então aqui, ó, por exemplo, lá no parágrafo 27, embaixo do 27 tem 355.701. Provavelmente nesses números aqui ele vai voltar a fazer referência ao parágrafo 27 e assim por diante, né? Mas enfim, parágrafo 26. Eu creio, nós cremos. Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como ela é confessa no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos o que significa crer. Quem chuta? O que significa crer? Ter fé. Acreditar. Vamos ver. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz sobrenatural ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro essa busca do homem. Então, o que acontece? Crer não é necessariamente ter fé. Ter fé é um passo depois do crer, né? Então, o crer vai ser o que a gente vai ver no primeiro capítulo, que é o esforço que o homem faz em buscar a Deus. Isso estaria contido no crer. Aí depois que vem a fé. A fé, ela é a resposta que Deus dá ao homem, que o homem dá ao Deus que se revela. Então, primeiro existe um esforço do homem, isso a gente vai ver a seguir. Então, falando bem repetir primeiro, crer é o esforço que eu faço para buscar o transcendente. Depois o transcendente vai se revelar ao homem e depois a fé é a resposta que eu dou a esse transcendente, que a gente vai ver aqui como Deus, né? Então primeiro a gente vai ver esse esforço do homem em busca de Deus. Em seguida, no capítulo 2, nós veremos a revelação, Deus que se apresenta ao homem. E no terceiro, a fé, a resposta da fé. Então só na frente a gente vai ver fé. Então capítulo 1. O homem é capaz de Deus, né? O que é esse capaz de Deus? É conseguir, consegue, né? Você é capaz, você consegue. Então o homem que consegue alcançar a Deus. Número 1 aí. Parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Quem quiser gritar essa parte, a gente vai lendo e depois eu volto explicando, né? Então, o centro aí do parágrafo, Deus, somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. A gente vai ler até o 28 e depois a gente volta aqui explicando. Fica mais fácil assim, tá bom? Aí vem um texto com um recuo. Esse recuo aí ele foi tirado de um documento da igreja, chama Gaudium et Spes. Lá nesse documento diz assim, ó: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à busca de Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor.
e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Podem grifar essa parte aí também, nós vamos voltar nela depois. Se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Legal, de um express, está lá no rodapé. 28. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado a sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, sendo eles oração, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambiguidades que se podem comportar, essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. E aí vem de novo da Gaudium Express. Esse trecho agora é da Sagrada Escritura. De um só homem, ele fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem. O que é as apalpadelas? O que é isso, as alfapadelas? Imagina você entrou no seu quarto, você tem que ligar a luz. O que você faz para achar a luz? Boa faltando, né? Então a igreja ela considera que todo mundo é uma expressão universal a religiosidade do homem. É todo homem, isso a gente vê por meio de toda religião. Cristã, não cristã, né? Tem esses aspectos de cultos, de oração, de sacrifícios, né? de meditação, tem as orações dele. O que é isso? Isso é uma busca que todo mundo tem, todos os homens têm, por algo transcendente, né? Que está além, né? Um Deus, ou deuses, né? No caso, tem essa busca. Isso. Aí, ó. Aí o Catecismo vai falar que apesar das ambiguidades, entre ambiguidades são diferenças, tá? Quem quiser anotar os significados também, isso ajuda a gente a estudar. Apesar das diferenças que podem comportar essas formas de expressão, ou seja, cada religião faz de um jeito diferente, essas expressões elas são universais, ou seja, são iguais para todo mundo, todas as religiões. E é por isso que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Né? E o que fez o homem ser um ser religioso foi o próprio Deus. Deus nos criou dessa forma. E criou para quê? Para que as apalpadelas nós o encontrássemos. Continuando. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos entender isso aqui daqui a pouco, tá? Não agora, mas voltando lá, né? Qual que é a audácia que a igreja tem de falar esse absurdo? Está aqui no capítulo 27, né? Deus não cessa de atrair o homem a si mesmo. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus. Então a igreja diz que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus
o homem ainda há de encontrar a verdadeira felicidade que não cessa de procurar. Né? Vocês já notaram por que o Catecismo diz isso aqui? Né? Vocês já notaram que dentro de nós existe uma busca por felicidade que não é saciada por nada nesse mundo? Que nenhum outro animal tem, só o ser humano que tem. Você pega, por exemplo, isso é um comentário que a gente ouve muito, nossa, mas fulano tem tanta coisa, fulano pode fazer tudo, comprar tudo que ele quer e está com depressão. Vocês já fizeram esse comentário? Eu já fiz algumas vezes. Vocês já fizeram? Já notaram isso? Acontece muito, pessoal. Hoje os jovens estão com mais, né? Os jovens, né? Antigamente, depressão era doença de velho. Né? O velho ficava velho sozinho e ficava com depressão. Hoje, criança está tendo depressão. O que é criança? Mas nem tudo também da depressão é só a busca de coisas materiais. Eu acho que muito genética, que é doença mesmo. Não é falta de Deus, não é falta de... Isso. Eu ia comentar, né? Tem outros fatores, mas aqui no caso da... Mas assim, eu concordo. Sim. O Santo Agostinho, né? Que procurava fora, e um dia que ele estava dentro, né? Isso. Eu vou buscar nos prazeres, na vida, né? Na vida sagrada, isso não preenchia. Não preenchia. E quando ele descobriu, né? A verdadeira felicidade era Deus que estava dentro dele. Exatamente. Mas aí a gente vai descobrir, aí já entrou em outros assuntos, né? Que não é os tratados aqui, mas até o caso de quem tem preposição e disposição, tipo, firmando o pé na fé, a fé ela ajuda a controlar isso aí. Por quê? Porque ela te dá uma baliza, né? Tipo, ela te mostra o que você tem que procurar, o que é o ideal. Né? A depressão ela é quando você se depara com um vazio, né? Tipo, qual que é o sentido da vida? Não tem sentido, a vida não tem sentido. Né? E se a gente olhar por esse aspecto de que a felicidade está nesse mundo aqui, realmente a gente está perdido. Né? Porque você pega, por exemplo, os animais. Né? Os animais, eles são completamente felizes nesse mundo aqui. Então, o cachorrinho, quem tem cachorrinho em casa, né? O gatinho, quando ele está com fome, ele vai lá e come a comidinha dele, ele fica saciado e ele fica feliz no máximo de felicidade que ele consegue ter. Né? Quando ele está com sede e bebe água, ele consegue ser feliz com o máximo de felicidade que ele consegue ter. Né? Quando ele está no cio e consegue a fêmea, ele está no máximo de felicidade que ele consegue ter. O homem não, ele pode fazer tudo isso e ainda tem um vazio dentro dele. Já perceberam isso? Comigo já aconteceu. Né? Você busca as coisas e por mais que você busca, ainda tem uma falta. Isso. Né? Quem quiser checar mais ao fim, quiser ver mais à frente, talvez pelo menos. A oração do Papa ensina as crianças a fazer, né? Nas piscinas de 9h30, o coração é tão pequenino, sabe? É rápido. Jesus, é mais ou menos isso aí, né? Que aqui dentro do nosso coração tem um buraquinho. E ele é perfeito, que é de Jesus ali. Com Jesus. Então, o que acontece? A igreja diz, né, que Deus nos criou. Né? Aí eu trouxe, vamos falar do problema, né? E a igreja diz que essa felicidade vai encontrar só em Deus, só que tem um problema, né? Nós insistimos em procurar a felicidade plena, nós queremos ser plenamente felizes com as coisas deste mundo. Coloquei os exemplos aí, com dinheiro, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz de verdade. Aí você tem dinheiro e o que acontece? Você não é feliz de verdade.
Você quer mais. Você conseguiu aposentar, ficou feliz? Não ficou. Você Só na quer hora, né? outra Ficou, coisa. só na hora. Uma felicidade, um negócio ali atual. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí a pessoa casa. O que acontece? Né? Não é feliz do jeito que a pessoa queria que fosse. Né? Enfim, e para tantas outras coisas. Né? Aí vai surgir Eu pensei que essa escada estava no cimento. É porque eles estão pintando. É. Aí vai surgir um rapaz chamado Freud, você já ouviu falar? Sim. Freud, o pai da psicanálise, ele criou um método, né, de estudo da mente humana chamado psicanálise. Né? Aí ele chegou a essa mesma conclusão, né, de que nada neste mundo preenche a felicidade do homem. Né? Aí Freud vai dizer que o homem, então, é um animal defeituoso. Né? Só que qual que é o problema de Freud? Nós sabemos, como católicos, que nós somos corpo e alma. Freud, ele considera o homem só corpo. Então, de fato, se o homem for só corpo e não tiver uma alma transcendente, é um animal defeituoso. Poxa, todo mundo consegue ser feliz com as coisas deste mundo e o homem não. É curioso, não é? Curioso. Né? E isso todos, não só os cristãos, né, você nem precisa saber que você tem uma alma. Isso é o que o catecismo vai dizer aqui das outras religiões. Né? É comum no ser humano entender que não pode existir só as coisas aqui desse mundo, porque não faz sentido nenhum. A vida não teria sentido nenhum. Como assim? Ô Pedro, desculpe interromper isso. Pode interromper. Observa aqui faz horas. Eu ouvi uma coisa, eu não consigo falar autor. Escreveu um livro que fala, ela está vendendo na África sobre estado terminado. O pessoal da África. O pessoal não chamava a população com AIDS que tem lá, né? E ela ficava com eles lá e começou a perceber que eles cantavam o tempo inteiro, eles iam, brincavam. Estava assim, hoje eles estavam terminados já. Então você via que ali já não era tão coisas. Era o pouco que eles tinham para viver, o que eles tinham para usar. E ela fez isso no estudo, no hospital tem. É só que você só imaginar. É só que. E aí via a pessoa assim, tipo, não tão para considerar, mas ele estava psicológico dele naquela hora, ele estava sentindo falta porque ele deixou de fazer, porque tanta coisa que ele tinha, e aquilo ali ele supriu que ele precisava naquele momento também. Entendeu? Só que assim, o ponto de vista que eu entendo é o seguinte: quando a pessoa tem fé, a pessoa acredita, eu trabalho muito com o pessoal do norte, assim, o pessoal do artista, o pessoal do Maranhão, da Bahia, os caras, às vezes você vê que os caras não têm quase nada. Sim, tem coisa simples, você é um carro que vai ser para eles, é novidade. E você vê que os caras felizes com tudo isso, é a festa que os caras fazem. E essa parte que você toma isso, às vezes a pessoa não entende, fala assim, eu tenho que ter isso para ser feliz. Não, acho que quem conhece esse povo aí, não tem um pouco isso aí, sabe? Pessoas que não tem nada, mas que é feliz, tem fé em Deus, serve bastante, se arrisca mesmo. Não se apoia nas coisas desse mundo. E doutrinários, né? Assim, os caras que, se você conversar com eles, você vê que os caras respeitam pai e mãe, o cara já cumprindo 40 anos, os caras também respeitam. Isso é a fé, né? Os caras seguem a doutrina deles lá, o jeito deles, no leigo, não tem nenhum entendimento. Isso eu já ouvi uma coisa também dos médicos, né? Os pacientes no leito de morte, o que eles falam, né? Ninguém se fala de bens materiais, de coisa material. Fala, nossa, eu queria fazer de coisas e aí, não materiais, de valores. A graça de Deus, né? A pessoa procura coisas simples, naquela hora todo mundo pensava, cara, dinheiro pode se salvar. Exatamente. E ele pessoalmente, ele único ali, ele está pensando nesse tempo, essa coisa. A graça de Deus vale mais do que o que eu tinha. Lá aquele tipo de obra lá, ele fala,
os homens, não importa a religião, não importa se eles têm o conceito de alma, todo mundo, a gente observa aí nas outras religiões não cristãs, que chegaram a essa conclusão de que as coisas deste mundo aqui não melhoriam. Se fosse só as coisas deste mundo, a vida não tem sentido. Então eles buscam por meios de culto aos deuses, as divindades deles, as orações deles, em busca de uma razão, do motivo pelo qual viver, né? Eu busco a minha felicidade em coisas que não estão presas aos bens materiais. Aí eu consigo ser feliz, né? O que explica o pobre que não tem nada, que consegue ser feliz, e o rico que tem tudo e que está tendo depressão, suicídio, essas coisas, né? E Deus nos criou assim de propósito, né? Deus nos fez assim porque nos deu uma alma, né? E a intenção dele é que nós o procurássemos que seja, como diz aqui nos Atos dos Apóstolos, as apalpadelas. Deus nos deu este dom de, talvez, as apalpadelas encontrá-lo, né? E por que Deus nos fez assim? Vamos pensar, por exemplo, num engenheiro, né? Um engenheiro, quando faz um carro, né? Para quem tem carro, quando você compra um carro, vem junto um manual lá do proprietário, né? O que é aquilo? A montadora lá que montou o carro, ela sabe as peças que colocou no carro, né? Aí ela te explica, te ensina lá o que você tem que fazer para o carro não dar problema. Então, olha, o motor do carro é o motor tal, esse motor tal ele funciona com combustível tal, se for o outro vai dar problema, né? Funciona com óleo da densidade tal, se for de outra densidade vai dar problema também, né? Então Deus é esse nosso engenheiro, então Deus nos fez dessa forma, né? E é Ele que vai saber como que nós funcionamos, né? Então não somos nós. Então não adianta eu bater o pé e dizer, não, eu quero ser feliz com as coisas deste mundo, né? Não vai dar certo, não é verdade? Nosso engenheiro Deus colocou a regra, olha, o motor funciona assim, e se não for assim, não vai funcionar, não é verdade? Agora, parágrafo 29. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Atenção! Então essa busca do ser humano por Deus, ela pode ser esquecida e até ignorada e até rejeitada, né? Isso agora vale não só para os pagãos, mas para nós também, que estamos aqui na igreja. Quais são essas causas diversas? A revolta do mal, a revolta contra o mal do mundo, né? Ela está falando de Deus aí, mas se Deus existisse, o que explica a guerra lá no Rio de Janeiro? Não é verdade? A ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Então o sujeito está tão preocupado com as coisas deste mundo que esquece de Deus, que esquece de buscar a Deus. O mau exemplo dos crentes, né? O mau exemplo nosso é que nós, como os cristãos católicos, deveríamos dar exemplos, como filhos de Deus, como bons cristãos, e infelizmente muitas vezes nós não damos, né? Aí, não sei se vocês já ouviram falar, eu já ouvi falar algumas vezes, né? Pessoal, não vou na igreja, porque eu fui, e fulano lá era uma pessoa, e depois na rua era outra, né? Já ouviram isso?
Aí agora eu não vou mais na igreja, porque o fulano, olha só. É o contra-testemunho, né? Que afasta as pessoas. Isso, é o contra-testemunho. Quem quiser anotar aí em cima, ó, mau exemplo dos crentes, contra-testemunho. As correntes de pensamentos hostis à religião. Uma coisa hostil é perigosa, né? Falando das ideologias, né? Surgem, principalmente nos tempos de hoje, né? Surgem tantas ideias que são mais atraentes do que as coisas de Deus, não é verdade? Então, essas correntes de pensamentos perigosas, religiões, a atitude do homem pecador que por medo esconde-se da presença de Deus e foge diante do seu chamado, né? Então isso vale para nós também. Tipo, aqui o catecismo está fazendo uma referência, né, ao Gênesis, Adão e Eva. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva? Quem não conhece? Pode levantar a mão sem vergonha. Se não conhece, a gente lê, que é legal. Então, todo mundo conhece? Então, como que é a história, né? Adão e a Eva comem o fruto, a serpente convence a Eva come o fruto, entrega para Adão também, né? Adão come o fruto e lá no Gênesis fala que todos os dias à tarde Deus costumava passear com Adão e Eva pelo jardim, né? Então, nesse dia Deus aparece lá para passear com eles no jardim. O que os dois fazem? Eles se escondem. Então, por conta do pecado original, que nós também temos, como nós somos herdeiros, né, do pecado original de Adão e Eva, todo mundo tem essa tendência, de quando Deus nos chama, boa noite, nós temos essa tendência de quando Deus nos chama, ao invés de a gente se apresentar para Ele, a gente se esconde dele, né? Deus que só quer me amar e eu estou escondido dele. Vem, como diz o Salmo 105: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo o homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Essa busca, agora pode grifar. Essa busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência. Lembra o que eu citei lá na primeira aula? Que é pelo meio da inteligência que a gente vai buscar a Deus. Verdade? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, essa busca, porém, exige de todo homem o esforço de inteligência, a retidão de sua vontade, ou seja, tem que ter virtude, vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Então nós, como cristãos, temos que estar afiados na fé para que possamos ser exemplo para os outros, né? Para quando olhar para a gente, olha só, vale a pena ser de Deus, né? Então nós temos que dar esse testemunho. Talvez eu me esqueça, eu passe por algum assunto aqui e não faça algum comentário, talvez você não tenha entendido, né? Caso aconteça, isso vale para o significado de palavra. Então, caso aconteça, me interrompa e fala, explique isso aí direito, né? Embora eu tenha preparado, né? Embora eu tenha lido várias vezes, tem hora que eu vejo que, meu Deus, o que é mesmo que eu preparei? Não estou lembrando. Enfim. E aí vem um parágrafo recuado. Isso aqui é uma citação de Santo Agostinho, lá em Confissões, que é o que a Beth, o exemplo que a Beth deu um pouco mais cedo. Era de confissões também, né? Procurava Deus que estava fora e Deus estava dentro, né? Santo Agostinho vai dizer: vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor,
Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, vestido-se de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seus pecados e de que resistis aos soberbos. A despeito é o mesmo de apesar, né? Ou embora, né? Apesar de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmos o instigais a isto, fazendo com que encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. Então, tudo isso que o catecismo explicou, ele resumiu aqui, agora em Santo Agostinho, né? E aqui lá no resumo eu coloquei a visão cosmológica, né? A visão de mundo que Santo Agostinho tinha lá no início da Idade Média e que todo mundo lá no início da Idade Média tinha, né? O que acontece? Qual que era a visão deles de mundo? Para a filosofia da época, deve falar? Ah, tá. Achei que era uma dúvida. Vamos comentar. Lá no início da Idade Média, a filosofia da época pensava que tudo que existia no mundo era constituído. Levanta a mão? Tudo era constituído por partes, né? E essas partes correspondiam aos 4 elementos que nós temos, né? Água, fogo, ar e terra, né? Água, fogo, ar e terra. Então tudo que existe, inclusive nós, era uma junção dessas 4 coisas. Então quando essa coisa que existe era destruída, cada uma desses elementos tendia ao seu lugar de origem. Então o ser humano morre, né? Quando o ser humano morre, começa a sair umas melecas dele, né? O que é isso? Isso é a água retornando para o seu ponto original, né? Para o seu princípio, para o seu lugar de origem, né? Tipo, para a água maior, né? Tipo, embaixo da terra, né? O mar, né? Costuma, quando põe fogo em alguma coisa, sai fumaça, né? E fogo, né? O fogo, ele vai para cima porque ele se direciona à bola de fogo, né? Maior, o sol, né? Então, aí a cinza fica na terra, porque a cinza é terra, né? A fumaça é ar, então vai para o ar também. Então essa era a ideia da época, né? E Santo Agostinho, ele fala aqui do ser humano, que além de corpo ele tem uma alma, né? E qual que é o elemento da alma? Isso, a alma ela não tem um elemento, ela foi feita por Deus. Então, porque esse impulso que a gente tem de buscar algo a mais no transcendente é a alma querendo voltar para Deus. Então, Santo Agostinho vai dizer que Deus nos fez e nós não vamos repousar, não vamos nos descansar enquanto nós não retornarmos para Deus, né? Embora a gente não tenha mais a filosofia, essa ideia, né? Tipo, não existe, né? Não existe, nós não somos feitos dos 4 elementos, mas essa antropologia, né? Tipo, esse negócio, essa visão de homem de Santo Agostinho está corretíssima, né? Então seria uma explicação por que o homem tem essa busca insaciável, né? É o que diferencia, né, dos animais, né, a nossa alma. Exatamente. Tem um outro exemplo muito bom, mas vou deixar para falar, porque tem que ter isso sobre isso, né? Mas aí tem página 32, né, parágrafo 31. Só uma pergunta, Diga. que eu não sei se está muito fora daqui, mas os
temperamentos que a gente tem é relacionado a esses elementos aí, fogo, terra, É baseado nisso aí. água. Isso. É o mesmo caso, né? Tipo, antigamente era uma ciência, hoje não é mais ciência, mas a gente fica com a parte do homem, né? Tipo, realmente, dá para se dividir o homem em 4 grupos. Né? Aí agora eu não vou saber direito qual é qual, mas o colérico, fogo, pneumático, água, melancólico, terra. Né? Melancólico é terra, pneumático é água, e o outro é o sanguíneo. Sanguíneo é o ar. Né? Tem a ver sim com os 4 elementos. Tudo girava em torno desses 4 elementos. Né? Para a visão da época, esses 4 elementos eram o que constituía tudo. Né? Se a gente puder entrar um pouquinho mais na filosofia, a filosofia ela começa assim. Né? Como que começou a filosofia então, pessoal? Vamos dar uma pausinha por enquanto. Começou lá com os gregos. Né? Tipo, os gregos eles acreditavam nos mitos. Vocês já ouviram falar dos mitos gregos? Né? A explicação que o povo dava para as coisas era com os mitos. Né? Então, por exemplo, por que fica um período muito bom do ano sem chover, e aí quando volta a chover vem uma chuva muito doida com trovoada e vendaval, né? Como que os gregos explicavam isso, né? É porque alguém lá rouba o martelo do Thor, que é o deus do trovão. Aí o Thor ele ficou o ano inteiro procurando a marreta dele e quem roubou. Aí quando ele encontra, ele está com muita raiva. Né? Ele encontra a marreta e pronto, aí explode, manda raiva para todo mundo, chuva e tal. Né? Aí outras explicações também, porque tal coisa acontece, porque tal Deus teve a mulher roubada por plano de tal, e ele também fica bravo e acontece tal coisa. Né? E assim que eles. Isso, Deus para cada coisa. E é assim que eles explicavam as coisas. Até que começou a surgir um pessoal, né, que na época foram ditos pelos gregos como eram os hereges da época, né, de segunda religião deles. Né, que eles pensaram, não, peraí, tem que ter uma explicação racional para essas coisas. Né? Aí eles começaram a fazer cálculos e tal, e aí, por exemplo, o eclipse. Né? Agora eu posso pesquisar mais sobre esses mitos e tal para trazer para vocês. Posso deixar, na verdade, até lá no grupo para vocês lerem. Mas, por exemplo, começou com os eclipses. Né? Tipo, a eclipse acontece quando tal Deus faz alguma coisa. Aí ele fica bravo e tapa o sol. Aí o dia fica escuro. Aí os filósofos começaram a estudar isso e um cara, que eu não lembro quem, conseguiu fazer um cálculo lá e prever quando é que ia acontecer o eclipse. Né? E esperou a data chegar e o eclipse realmente aconteceu. Opa, que Deus que nada. Né? Isso aqui tem uma lógica, um negócio racional. Né? E assim, eles começaram também a ir buscar qual era o sentido da vida. Então começaram a surgir os filósofos naturalistas, né, e alguns iriam dizer, tipo, o princípio causador do homem é a água. Tipo, a água é o que causou a vida do homem. Aí ele vai dar explicar o porquê que ele acha que é a água. Aí o outro vai falar, não é a água, é o fogo. Aí ele vai explicar porquê que é o fogo. Ele vai, não, é o ar, não, é a terra. E aí depois eles juntam tudo. Não, na verdade é a água, o fogo, o ar, a terra. E aí vai tecendo a filosofia, né? Tipo, mas resumindo, né? Tipo, homens que não querem acreditar nos mitos, vê que isso não tem lógica, querem um sentido lógico para as coisas, eles vão buscar nesse sentido lógico. A gente tem até a gente mesmo, uma coisa de mito, até com os filhos da gente também. Por exemplo, trovão. Falava assim, é o papai do céu que está danando, que está brigando para a criança, né? Para os filhos. A gente o papai do usa. céu está brigando. A gente Você usa. vai explicar o que é o trovão para a criança, ela não vai entender. Você fala, o papai
E aí ficava Mas quando esses primeiros pontos também, que estavam Uma nesses livros, extração. eles também não tinham tanta cultura, né? Porque não tinha conhecimento, não tinha estudo nenhum, era uma forma que eles tinham também de estar buscando a Deus, do jeito deles, não? Aí depois, mais para frente, né, com a evolução do ser humano e tudo aqui, Aí entra a questão, porque quando você vai ver os deuses gregos, os deuses gregos são expressão de vícios dos gregos. Então aí fica a questão, será que os gregos estavam tentando realmente buscar a verdade? Porque era igual na época de Moisés mesmo, né? No Egito. Eles acreditavam nos deuses deles lá, tipo, Deus Sol, Deus Lua, né? Naquela época lá tinha os deuses deles, eles não acreditavam em Deus porque não via, né? Deus invisível, que era o nosso Deus, na época de Moisés, e eles acreditavam no mundo dos mortos, acreditavam, tanto é que então chamavam eles, né? A pessoa morria e ia para outro mundo, que era o mundo dos mortos, né? Lá na época. vai misturar as duas coisas, não é nem puramente uma coisa só e nem puramente outra coisa. Então busca uma ignorância então, pois com antes o povo. de Deus se revelar, né, para Moisés, tinha essa ignorância, Isso. mas era uma tentativa de buscar um ser mais superior. Exatamente. Na Índia, né, a vaca era sagrada. Eles jamais, né? Eu acho que até hoje, não sei. Isso. Mas eles consideram um animal. Até hoje. Né, até hoje, né? Ninguém. É como se fosse um deus lá, é sagrada, né? Aí nesse sentido, lá quando surgiram os filósofos, eles começaram a fazer discípulos. Aí vem a questão, a divisão, né? O que é ignorância e o que é modismo. E aí, alguns ouviam os filósofos bíblicos, faziam muito mais sentido do que os mitos e passavam a seguir os filósofos. Outros já ficavam com muita raiva, né? Que é verdade. E não se procuravam saber se o que esse tal de filósofo está falando é verdade ou não. E aí entra um pouco do comodismo também. Né? Então, não necessariamente era só ignorância. Tinha ignorância também. Mas o ignorante, ele que queria buscar a verdade, ele era mais aberto à verdade. Isso vai acontecer com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo e os judeus. Né? Os judeus procuravam matar Jesus Cristo, não por ignorância, mas porque, né, Jesus não pode ser Deus mesmo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quem estuda, quem faz filosofia, tem que fazer essas três coisas, por exemplo. É tudo junto, como é? Filosofia, teologia e arqueologia. Os três, Não, ou você tem que fazer tipo. Não, isso é lá o padre, né? O padre, ele estuda, para ser padre, ele estuda filosofia, depois ele estuda teologia. E arqueologia também? Antropologia. Oi? Antropologia. A antropologia é o estudo do homem. Isso. Arqueologia não tem nada a ver. Não, é outra coisa. Tem arqueólogo, não tem nada a ver. Não. Não E é. aí entra aí, né, Pedro? Você falou aí a respeito do creio, é o esforço que o homem faz, e a fé é o retorno que a gente tem pelo esforço de procurar a Deus, né? E aí tá aí os religiosos aí, eles esforçavam para achar uma resposta, e eles acreditavam naquela tese mesmo. E isso criava uma fé nos outros que acreditavam nisso. É um esforço em busca da verdade. Sim. A fé ela vai vir depois. E aí acontece isso aí, muitas das vezes a pessoa acomoda, acredita em coisas vãs, coisas sem sentido, e aí acontece essa parte aí, que é a ignorância, né? O ser humano de acreditar em muitas coisas que prega, que é pregar tudo, dá no sentido da vida, né? A gente pode puxar para os dias de hoje também, né? Dependendo do caso, não importa o argumento que você usar, a pessoa está acomodada no que ela acredita, no
verdade. Vamos à sequência aqui. Página 32, parágrafo 31. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Está provas entre aspas, né? Então, essa prova aqui não é no sentido de prova da ciência, né? Vou lá, faço teste e tem aqui uma prova, né? Mas a gente pode chamar também de razões de credibilidade. Quem tiver lápis aí, caneta, pode escrever aí em cima. O que é essas provas da existência de Deus? Provas da existência de Deus são razões de credibilidade, ou seja, motivos para que me levem a acreditar em Deus. Certo? Todo mundo notou? Razões de credibilidade, é em cima de provas da existência de Deus. Não no sentido de provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes. Convergentes é que se agrupam, que se voltam todos para um lugar só. É o significado de convergente. Então essas razões de credibilidade aí são argumentos que se voltam e convencem, que permitem chegar às verdadeiras certezas. Estas vias, vias são caminhos. Esses caminhos para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, ou seja, o mundo material e a pessoa humana. Certo até aqui? Então, o homem foi criado por Deus para buscar a Deus, e só em Deus ele vai encontrar a sua felicidade, né? Só que a gente pode se perder dessa busca por Deus por vários motivos, né? A gente viu ali atrás. E Deus que foi criado pelo homem é chamado a conhecer e amar a Deus, e o meio que ele pode usar para chegar a esse conhecimento, ou seja, o meio que ele vai reunir provas para acreditar em Deus, se encontra na criação, no mundo material e na pessoa humana. Então, observando essas coisas. Então, no parágrafo 32, o mundo, a partir do movimento e do devir, né? Ou seja, agora aqui eu vou ler tudo, depois explico. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Esses termos aqui são termos da filosofia de São Tomás. O movimento, devir é a característica das coisas que estão em constante mudança. Se quiser adotar aí o significado, significado de devir. Isso. O nome da senhora tem devir também? Tá. Devir é a característica das coisas que estão em constante mudança. Contingência. Contingente é um evento que depende de outro para acontecer, ou seja, é aquilo que pode ou não acontecer. Para ele acontecer depende de muitas outras coisas. Por exemplo, a previsão do tempo hoje estava marcando chuva para agora à noite. É certeza que vai chover?
não, pode chover ou pode não chover, isso vai depender de outros fatores. Então a chuva, a previsão do tempo é contingente, entendeu? Então, diga. Pode repetir para mim o que é devir, eu estava procurando um mapa aqui. Devir é a característica das coisas que estão em constante mudança. Certo? Da ordem e da beleza do mundo, né? Ordem é a organização, na organização das coisas do mundo e da beleza do mundo. Não vou explicar agora, vou explicar com o Santo Tomás. Pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, Santo Agostinho vai dizer de novo, o parágrafo ecoado. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer, a eles é manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente, não somente seu poder eterno, mas também sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. O Santo Agostinho está falando, perdão, que agora está em Romanos. Santo Agostinho é depois, desculpa. Lá em Romanos vai dizer que o homem, através do seu intelecto, observando a criação de Deus, ele é capaz sim de conhecer a Deus. Aí agora sim, Santo Agostinho vai dizer: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas